Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na 95.5 FM, traz-lhe análise de alguns dos assuntos que marcaram a semana passada. Meus senhores, muito bom dia. Vamos olhar para uma semana que ficou marcada mais uma vez por uma deslocação do Presidente da República, desta vez aos projetos Bita e Quilonga. E vamos ouvir as declarações do Ministro da Energia e Água, João Batista Borges. O serviço público de fornecimento de água a Luanda é ainda deficiente. Registramos um déficit de cerca de 58%, ou seja, mais de metade da população de Luanda não tem acesso ao serviço público de abastecimento de água. Daí a prioridade que o Executivo confere à execução destes dois grandes projetos de infraestrutura, o Quilonga e o Bita. O Quilonga com uma capacidade de 500 mil metros cúbicos de água a dia, o que grosso modo atenderá cerca de 5 milhões de pessoas. Temos o Bita com uma capacidade de 250 mil metros cúbicos, ou seja, para cerca de 2 milhões e meio de pessoas, o que adicionará uma capacidade de cerca de 100% daquilo que é a capacidade atual, ou seja, teremos o dobro da capacidade atual para abastecer Luanda. Prevemos que com a sua concretização, até 2027, o déficit que existe hoje vá sendo progressivamente eliminado. Estes projetos não só compreendem os sistemas de captação e tratamento de água e o armazenamento, como também a extensão das redes de distribuição, principalmente para novos bairros. Ouvimos as declarações de João Batista Borges, o Ministro da Energia e Águas, a dizer aquilo que já todos sabíamos. Muita gente em Luanda ainda tem de recorrer aos baldes, bacias e canecas para tomar banho. Zé Guerreiro. Exatamente. E às vezes, inclusive, é a pessoa que vos fala. E no centro da cidade. Portanto, é uma boa notícia esta deslocação de Sua Excelência o Presidente da República, né? Estes projetos, Quilonga e Bita, né? No sentido de aumentar o volume de água potável para as populações de Luanda, nomeadamente os bairros que não têm sido contemplados, né? E são bastantes. O áudio do Sr. Ministro e a constatação de que foi feita na visita do Sr. Presidente não nos deixa, não nos pode deixar de ficar um bocado preocupados, não é? Que em pleno século XXI, não é? Em muitas zonas da capital do nosso país, um país rico e com muitos ricos, não é? Em plena capital, no século XXI, nós tínhamos só cerca de 50% de pessoas com acesso à água potável, não é? Sabemos que há problemas de sobrepopulação, questões da guerra que trouxeram as populações para aqui, há a questão de gestão de projetos, né? A falta ou ineficiência dos investimentos que foram feitos, interesses instalados, também há outros interesses instalados, e há também outras limitações, né? Que são responsáveis por esta grave situação. Mas deixemos que o Rui de Castro depois nos traga as estatísticas habituais, que ele é pródigo nessa informação muito rica, né? Eu lembrava agora, neste ponto, de facto, a questão que eu já abordei num programa anterior, aqui há uns meses, sobre a distribuição de água, né, em alguns bairros, né? Eu falava, de facto, em interesses instalados, o problema das girafas, né? O problema das cisternas, o problema do desvio de condutas, os caleluias a venderem bidões de água, pessoas nos bairros que oficialmente, com tanque próprio, são, digamos, pequenos empresários de distribuição de água aos vizinhos, né? Isto tudo num tal sistema privado de distribuição de água, mas que advém da água pública, entre aspas, né? E inclusive muita gente, inclusive estrangeiros, a viverem deste negócio paralelo de distribuição de água. Eu falo isto porque a empregada que eu tenho lá em casa vive numa zona, e o motorista que me está a distrito também vive numa zona, que passam diariamente este problema há anos. Portanto, eu falo com conhecimento de causa das pessoas que passam este problema. Por isso é que, por causa destes constrangimentos, né, uma cidade capital deste nosso país, e estas dificuldades levam até água, né? Até água, né? Que em todo o mundo se chama água, ou water, ou delô. Aqui se chama precioso líquido, né? Porque de facto é precioso, é como um diamante, né? É como um barril de petróleo, né? Em todo lado nós chamamos água, e as suas traduções nas línguas, aqui precisamos precioso líquido.
que já está disto no imaginário das pessoas, não é? Num país que gerou recursos, e de facto gerou recursos ao longo dos anos. O nosso país gerou recursos que levou inclusive a investimentos em alguns projetos megalómanos, etc. Criou milionários com fortunas dentro e fora do país. Mas, de facto, a estratégia não permitiu conduzir a que as pessoas tivessem água potável nas suas casas. Como disse aqui o Zé Guerreiro, é um país com muitos ricos, mas das coisas mais democráticas que nós temos em Angola é a falta de água, que afeta ricos e pobres. Adbeivuns. Bom, infeliz, já nem sei se é feliz ou infelizmente, agora pouco importa, né? Mas afeta de forma distinta, né? Porque quando olhamos para aquelas pessoas que têm maior problema, é mesmo, eu não gosto muito de usar a expressão pobre, eu prefiro usar a expressão vulnerável, né? Aquela população mais vulnerável, não é? Que tem que comprar água nos tais calelúias a preços que são altíssimos mesmo, né? E de resto, muitas das vezes, eu próprio costumo dizer que todos nós acabamos por experimentar isso, e aí talvez haja a democraticidade dessa nossa falha, ou desse nosso falhanço. Não é? E quando temos de viver períodos de restrição, muitas das vezes somos também forçados até de recorrer às cisternas e a tudo. E aí então sentimos na pele o que a maior parte da população sente no seu cotidiano. E é urgente, não é, que consigamos inverter isso. O plano é até 2027, anunciado pelo seu ministro, mas esperamos que todos esses investimentos se façam com o máximo de rigor, não é? Porque e que o serviço no final do dia corresponda ao custo dos investimentos, não é? Porque eu estive a fazer algumas contas da distribuição do investimento ao nível das águas nos próximos anos até 2027, são cerca de 4 mil milhões de dólares, não é? E, portanto, este dinheiro tem que ser gasto, e na maior parte dos casos até com recurso a endividamento, tem que ser gasto de forma eficiente. O que quer dizer que as obras e toda a cobertura que se promove tem que trazer qualidade. Vou dar um exemplo. Quantas vezes nos nossos prédios a água não sobe? Né? Portanto, a água tem que subir e tem que estar acessível lá onde o cidadão efetivamente mora, não é? Dentro de alguns bairros a água chega ainda a pontos específicos e não chega a toda a comunidade dentro dos bairros. E o ministro referiu que o investimento vai ser não só nas estações de captação e tratamento, mas também no armazenamento e, para mim, ainda mais relevante, porque na energia estamos a ter esse problema, o problema da distribuição, o que quer dizer tornar o tal precioso líquido efetivamente acessível às pessoas. E aqui a minha preocupação tem a ver com o que representa para o Estado do ponto de vista de custo. Não é? No caso de Luanda há uma particularidade e aí há alguma discussão se a EPAL deve, por exemplo, permanecer sobre a esfera do Ministério, como acho que ainda hoje, ou passar para a gestão do governo da província, como acontece nas outras províncias. Eu, honestamente, eu entendo as razões de cada um dos lados, mas o que eu digo, e algumas pessoas com quem falei recentemente sobre isso, o mais importante é haver eficiência no serviço. Depois, se está na dependência do A, do B ou do C, é claro que há aí depois lógicas de poder subjacentes também a esse tipo de movimentos, mas enquanto cidadão, o que preocupa efetivamente é que a água esteja disponível, não é? E que, em pleno século XXI, consigamos ultrapassar em definitiva esse tipo de constrangimentos. Mais do que isso, pensar a longo prazo, né? Não é pensarmos vamos resolver hoje, porque a população continua a crescer e os indicadores mostram-nos isso mesmo. Vamos falar sobre o tema do censo depois, mas claramente temos que pensar a longo prazo, porque senão vamos voltar a ter os mesmos problemas. Ao contrário do que se pregou anos atrás, água ainda não é para todos. Gustavo da Conceição. Não é, infelizmente, e essa é uma boa informação. Infelizmente isso está nas preocupações
do governo. Portanto, há um reconhecimento do senhor ministro que aqui ao nível de Luanda menos de 50% da população é que tem acesso à água. Agora, eu gostaria, e trazendo esse problema para uma perspectiva diferente, eu gostaria de que a assunção do serviço público de fornecimento de água fosse feita de maneiras que tivesse impacto em duas dimensões. Primeiro, e já que vimos que é fundamental que a distribuição elimine os intermediários, de forma a que a água saia na casa de cada um, na torneira de cada um, na porta de cada um, e depois que esse processo venha eivado de confiança. Confiança na qualidade da água que vamos consumir, por um lado, e portanto não pode ficar uma água verde, não pode ficar uma água castanha, não pode ficar uma água cheia de lodo. Tem que vir uma água que encoraje, enfim, que seja no mínimo potável. E depois que este projeto, um projeto bilionário, não é? Que traga confiança na dimensão de que o cidadão não precise de utilizar recursos com impactos negativos, inclusive na saúde, por causa da produção de mosquitos. Quero dizer o quê? Quero dizer que há um custo que as famílias têm com bomba, com tanque, com não sei o quê, porque não têm confiança no sistema de distribuição. Ainda falha. Não, o sistema de distribuição não deve faltar. Quer dizer, o faltar deve ser um caso, enfim, atípico. E aqui, nessa questão da água, tem que ser atípico e longe da experiência da eletricidade. Porque a experiência da eletricidade, todas as semanas, ou quase todas as semanas, vemos comunicados dela dizer que é aqui, que é ali, que é acolá. Da Ende, melhor, obrigado pela correção. E portanto, espero que um projeto como esse estabeleça então essa confiança no consumidor, que dê tranquilidade e dizer, não vai faltar. Porque é assim que se melhora e que se garante a qualidade de vida das populações. A semelhança do que acontece na outra componente deste Ministério, a componente das energias, nas águas, a distribuição é o grande problema, Rui de Castro? Eu acho que nem precisamos de perguntar, porque basta dizer que mais de metade da população de Luanda não tem água canalizada. Significa logo dizer que aquilo que se está a produzir não chega a todos, né? E nem sequer a maioria. Portanto, é efetivamente este um dos problemas sérios, que é a produção de água potável, portanto, água devidamente tratada e convenientemente distribuída, para então depois partir para a quantidade e para que efetivamente o grosso da população tenha água canalizada em casa ou perto de casa, nos tais chafarizes, já que o Sr. Ministro também declarou que havia a intenção de se construírem pelo menos 2.000 chafarizes até ao final de 2027, não é? Portanto, isso aí também quer dizer que a distribuição não será aquela de em cada casa haver a sua torneira. O Gustavo preconizou, não será a distribuição que o Gustavo preconizou agora mesmo, há poucos minutos. Pois, não, eu tentei definir o que entendo como serviço público de fornecimento da água aos cidadãos. Portanto, o fornecimento da água aos cidadãos, enfim, e nós já criticávamos isso no passado, por ter sido feito com chafariz em algumas zonas da cidade, mas no perímetro urbano, novamente pensar no chafariz de um ponto de vista é um sucesso, mas continua.
Eu não sei se é retrocesso. Creio é que o que nós devemos efetivamente pensar e resolver é que a água é um bem fundamental para a vida do ser humano. Isto é indiscutível, portanto, ninguém pode passar sem água. Agora, se ela nos chega pela torneira que temos em casa, isto é o ideal. Mas se for um chafariz que esteja perto e onde a pessoa possa ir também com sistemas que existem, de a pessoa encher o seu tanque, o seu balde no chafariz, mas onde paga. Portanto, há sistemas deste género. Mas o certo é que teria a água muito mais acessível do que aquela que recebe agora. Porque o que ocorre muito em Luanda, e possivelmente não, com a maioria da população, que tem que recorrer a estas cisternas e a compra dos baldes, é que por mês nunca despendem menos de 15 mil kwanzas para obterem água. Quando as pessoas que recebem água canalizada, e notem que eu não estou a referir potável, água canalizada nas suas casas, com os contadores e com um pagamento aleatório estabelecido pela EPAL, não ultrapassa os 7 mil. Quer dizer que até nisso estas pessoas são beneficiadas. Portanto, também aí tem que haver mais alguma justiça. E efetivamente, eu acho que esta visita que o Presidente da República fez ao projeto Quilonga, e de que resultou a notícia da semana, veio efetivamente despoletar também agora um conjunto de outras questões, como o facto de estarmos hoje aqui a abordar novamente este tema, que é fundamental para a vida da população. Na ocasião, e de facto houve este anúncio do Sr. Ministro que o projeto Quilonga vai permitir mais abastecimento a mais 5 milhões de habitantes, o BITA a mais 2 milhões e meio. Bom, enfim, com os 3 milhões que atualmente têm água canalizada, estaremos então aí próximo de cobrir o grosso da população atual, e com algum excesso já permitindo que em mais alguns anos, e atendendo ao crescimento da população, não hajam estes constrangimentos. Mas constrangimentos, dizia-nos o Presidente da República, no tocante à concretização destes projetos. Porque, conforme ele afirmou, há, por um lado, as questões de âmbito financeiro, que palavras dele serão resolvidas, mas há as outras gravíssimas e que têm a ver com as construções anárquicas ao longo do trajeto onde vão ficar as condutas para a tal distribuição que estávamos a falar. Portanto, todas estas infraestruturas que estão em zonas por onde irão passar as condutas terão de ser demolidas. E as palavras são do chefe de governo quando mencionava que os planos diretores das cidades e as licenças de obras têm mesmo que ser respeitadas. Portanto, se há um plano diretor para a distribuição de uma rede de distribuição de água, ali não se pode mesmo construir. E é o que nós vimos que não ocorre na nossa Luanda há muito tempo.
E já abordamos aqui, sobretudo quando falamos da problemática das chuvas e das inundações e as linhas de água. Portanto, há aqui toda esta situação que terá efetivamente que ser resolvida. Estaremos a ser muito otimistas a pensar então que até 2027 esses mais 5 milhões? 7 milhões de pessoas vão ter água. Porque de facto eu também ia falar nesta questão dos constrangimentos que o Sr. Presidente falou. Por um lado são dívidas a fornecedores. São dívidas. E pelo que se saiba, a situação financeira não melhorou. E por outro lado, é essa questão gravíssima que o Presidente falou sobre as condições anárquicas. Será que isto vai ser resolvido em 2 anos? Ou temos mais uma promessa de água para todos, mas o todos já será muito vago? Bom, de qualquer das formas, eu acho que houve uma questão que o próprio Presidente também mencionou, que, obviamente que com todas estas dificuldades e estas discussões e esta alguma falta de autoridade também, quando se permitiu que se construísse, é que ele também mencionou que até ao final deste ano já começarão a haver melhorias. Portanto, as pessoas não vão esperar 2027 para o projeto ficar completo e os 10 milhões terem água. Portanto, as melhorias irão começar a registrar-se já a partir deste ano e paulatinamente até se atingir o 2027. Deus te ouça. Bom, eu fico preocupado, não é? Porque e o que me inquieta é efetivamente quando é que poderemos assumir uma abordagem de resolução definitiva dos nossos problemas, né? Porque a solução dos chafarizes ela atenua, mas não resolve, não é? E mais do que isso, não é a solução definitiva, não é um paliativo, não é? E então a minha questão é mais quanto tempo e quanto mais precisamos de gastar para efetivamente conseguirmos chegar ao pleno da cidadania, ao pleno da vida das pessoas, que é terem a água disponível. E o que me inquieta é olharmos para, e aqui é difícil não fazer este exercício, olhar para os outros, não é? E muitas das vezes os outros nem é tão distante assim, Namíbia, África do Sul, a Zâmbia, e os seus indicadores a esse nível são de longe superiores aos nossos, muitas das vezes não tendo os recursos, naturais e hídricos, e 2, em alguns casos até financeiros, que nós dispomos. Então, a minha pergunta é, mais quanto tempo, não é que nós efetivamente precisamos? E aqui eu vi algo no YouTube, acho que é da própria PayPal, que é a perspectiva de construção de um plano estratégico até 2030 para a abordagem das águas de Luanda. Né? Mas quanto tempo é que nós precisamos para definitivamente termos a questão resolvida, não é? E não continuarmos com um paliativo, não, alguns vão, mas outros, mas os que não vão, por que não? Não é? E sendo que na maior parte dos casos, como o Rui apresentou aqui, e eu também tentei dizer, o grupo que ainda sofre mais com este drama da ausência de água, porque vai-lhe mais ao bolso, não é? E penaliza-o mais, é o grupo da população mais vulnerável. Não é? Porque... E esta questão da água, de facto, é muito importante. Eu falava a pessoa que está em minha casa, como empregada, um turista, etc. E sempre que eu tento perguntar às pessoas, não é? Epá, como é que está a vida nos bairros, como é que é? Saber, sentir o pulso da população. Epá, o primeiro problema que falam é água. E depois eles souberem que eu estou aqui na LAC, fala lá na água. Nós compramos um bidão por 100 kwanzas. As contas que o Luca fez. Compra um bidão por 100 kwanzas. É um problema difícil, complicado. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já a seguir. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e a falta de água afeta também uma componente não só habitacional e doméstica, mas acima de tudo outras instituições. A reportagem LAC, por exemplo, desvelou o facto de que há hospitais sem água. Essa eu não tinha percebido, né? Um hospital sem água é complicado, Gustavo. Não,
não só o hospital sem água, mas por vezes também os serviços de bombeiros com dificuldades de acesso à água, com dificuldades de acesso aos postos de água específicos espalhados pela cidade, específicos para o apoio à luta contra os incêndios, que por vezes também não tem água. E portanto, nós temos que olhar para aqui, olhar para esse problema, não é? Numa perspectiva de que o volume de investimento, não é, compense. E compensar aqui, estou alinhado com a DBAI, compensar aqui é garantir que no perímetro urbano a água não deve ser fornecida senão na porta das pessoas, pelo menos, ou dentro de sua casa, na torneira. Compreendo as dificuldades materiais que existem à volta da materialização disso. E o exemplo está aí. Essas construções que impedem, enfim, o desenvolvimento dos projetos. Mas nós temos provado ter autoridade em algumas matérias. Nós temos tido, enfim, na perspectiva da luta contra a corrupção, temos criado, inclusive, e de proteção dos bens, temos criado, inclusive, estruturas para assegurar que esta proteção dos bens do Estado, dos bens públicos, que essas iniciativas em relação à nossa proteção global sejam efetivas. Portanto, eu enfim, não vejo que, respeitado um diálogo entre governantes e governados, não vejo que o Estado não tenha mecanismos de impor os interesses de todos, os interesses do Estado e de todos nós, que é uma melhor distribuição da água potável, não é? Acima desses interesses particulares de pessoas que, se calhar, pode haver outros casos, se calhar construíram até indisciplinadamente em zonas onde não tiveram autorização para tal. Portanto, a mim parece-me que, nesta perspectiva, não é? A autoridade do Estado tem que vingar, e sublinho aqui, com uma fase prévia de diálogo e de tentar que as pessoas compreendam que é para bem de todos nós. Eu acho que também deveríamos, de certo modo, encaminhar aqui a nossa abordagem numa outra vertente. É que nós vamos fazer 50 anos de independência. E já alguém dizia que um país que não consegue dar água à população, então está em sérias dificuldades. Ora, com tantos programas que já houve para fornecimento de água às populações mais vulneráveis, mas não só, particularmente aquele tão famoso da água para todos. Ora, e com um programa tão bonito de água para todos, e a água não chegou até hoje nem a metade da população da capital do país. Bom, e depois com mais estes pormenores de que até há hospitais que não têm água. Quer dizer, como é que é possível um hospital funcionar sem água, né? Quer dizer, a água é logo um dos primeiros instrumentos básicos da higiene, não é? Mas para além já do consumo. Estamos a falar em Luanda. Estamos a falar em Luanda. Mas são notas províncias. Exatamente. Mas o tal precioso líquido, de facto. Agora estamos a perceber porque é que são precioso líquido, porque as pessoas não têm, de facto, acesso. Mas então sugeria eu que, efetivamente, nós também víssemos a quem é que não interessa que a água chegue a todos. Que a água seja distribuída de forma natural, como ainda há pouco o Adebayo dizia, que nos países vizinhos, não é? Está na torneira, e inclusive as pessoas bebem a água que sai da torneira.
Portanto, a nossa água ainda só está canalizada, ainda não está bem disponível para a pessoa pôr ali um copo e beber. Portanto, isto não convém. Não convém porque pode trazer problemas muito sérios à saúde. Portanto, há aí vários passos. Agora, a quem é que de facto não interessa? Há efetivamente, e dizia ainda esta semana o embaixador americano, por ocasião do Dia dos Estados Unidos, que um dos problemas que nós temos em Angola é que enquanto não resolvermos a problemática da corrupção, dificilmente resolveremos a questão do desenvolvimento sustentável. E aqui nestas questões referentes à água também porque começa logo, é inadmissível que a EPAL ou as estruturas que têm que levar água à população se demitam de levar água a mais de metade da população, porque a EPAL leva a água canalizada. Mais de 50% não tem água canalizada. Quem é que tem que fornecer água a estas cerca de 5 milhões de pessoas? São as cisternas. Não? Mas as cisternas são de quem? Não é? Portanto, aí está. Quer dizer, há este interesse de toda esta envolvente de pessoas singulares ou coletivas que estão neste negócio da água, que é o caminhão, e depois é a girafa, e depois é inclusive a violação de condutas de água para se retirar água para tanques de onde a água depois é vendida, porque não há canalização própria da EPAL. Há casos, inclusive, de condomínios na zona de Talatona e outros, em que a conduta passa perto, mas os condomínios são abastecidos por cisternas. Mas a maior parte dos condomínios. A maior parte dos condomínios em Talatona vive de cisternas. Portanto, estamos aqui a ver o negócio que existe com a água e, portanto, esta preocupação do governo. Será que até 2027 vamos mesmo conseguir? Se calhar também devíamos pôr chavarizes em Talatona, já agora. Ainda em inglês, a desorganização é a mãe do invencionismo e do negócio também na água. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, colegas. É assim, nós sabemos que em relação à água, como bem disse, deu a entender o Rui, há um negócio paralelo também da água, né? E isto tem as suas razões, algumas delas relacionadas efetivamente ao tema do garimpo, não é? Porque é assim que se percebe, né? Uma coisa é não haver água próximo, não é? Outra coisa é haver investimento público, condutas, existir água e a água não chegar às populações pelo facto das condutas serem vandalizadas, não é? E há um negócio muito grande aqui. Eu penso que sim, em relação ao tema da sustentabilidade a que o Rui se referiu, há o tema da sustentabilidade financeira também do sistema, não é? Para se perceber como é que se mantêm as coisas a funcionarem, não é? Portanto, e aqui a reflexão que eu penso que devíamos todos ter é em que medida as tarifas cobradas, não é, permitem suportar os encargos financeiros de realização desses projetos, a sua manutenção, conservação e também reposição, não é? Eu penso que há aqui um trabalho a fazer neste sentido, neste domínio, porque sabemos que essas estruturas e infraestruturas são financiadas sobretudo pelo Estado. Há, em muitos casos, para os investimentos
de grande porte, como é o caso dessas estações de tratamento de água visitadas, são financiadas com recurso A dívida? A dívida, financiamento externo, e depois tem que ser pagos. Esse é o outro lado da questão. Uma boa parte da população não paga a água fornecida pela EPAL, mas o paradoxo é que paga a água fornecida pelas cisternas, não é? Portanto, não é mais caro. Portanto, que é mais caro. Portanto, não há aqui um tema apenas de falta de dinheiro, é um tema também de organização e de gestão mais ampla, no sentido mais amplo da gestão dos sistemas, porque tem a componente de gestão financeira, mas ainda temos o facto de as pessoas pagarem água por estimativa também, que poderá estar na base das pessoas não pagarem, porque quando nós refletimos essas questões, não é? As pessoas por que não pagam água? Mas pagam a DSTV, pagam as empresas de telecomunicações, pagam tudo e pagam inclusive a água que é fornecida pelas cisternas. Portanto, há um trabalho muito importante que deve ser feito neste domínio. Mas aí também as próprias empresas, no fundo, é que falham, né? Portanto, estão a ser elas ineficientes do ponto de vista da gestão, pelo menos ao nível das cobranças. Neste caso, a EPAL em concreto, né? Porque a DSTV ou a ZAP passa a publicidade. Se a pessoa não pagar, corta. Mas também eles não pagam por um serviço que não prestam, né? Também é outra parte da questão. Também, pronto. Não, e a própria EPAL tem que melhorar a sua qualidade. É aquilo que eu dizia há bocado. Portanto, a água, quer dizer, eu vivo num prédio e a água não sobe. Portanto, e depois no final do mês, ainda assim, tenho que pagar. Ninguém paga. Portanto, são esses anacronismos que porque para além do investimento no sistema, não é? De captação, produção, distribuição de água, a própria empresa pública, neste caso a EPAL, precisa ser, vamos dizer, refundada, reestruturada para que ela seja mais eficiente do ponto de vista da sua gestão na cadeia toda, não é? Sim, mas tens o tema dos contadores, é preciso também colocar contadores para fazer cobrança, e isso é um investimento grande. Mas nós estamos a falar em coisas que hoje é um problema comum, normal, realizado em qualquer parte do mundo. Claro, eu vou-vos contar uma só que aconteceu comigo, não é? Que aconteceu comigo, não com outra pessoa. Já foi há alguns anos, espero que o conselho esteja melhor, não é? Eu um dia ia à Namíbia, por Santa Clara, e dormimos em Santa Clara, para atravessar a fronteira no dia seguinte. No nosso hotel, um pequeno hotel que estava lá, água zero. Zero. À noite, banho é... E nós, com o nosso orgulho, no dia seguinte, né? Nós, com o nosso orgulho, que é aquele orgulho bacoco, aquele orgulho que não representa nada, né? É só orgulho mesmo, é só banga. Vazio. É só banga, é só vazio. Quando chegámos à Namíbia, dia seguinte, fomos para o hotel, e então eu armado, né? Um tal angolano orgulhoso, né? Então, aqui tem água. Diz-me a namibiana, com um ar sereno, uma jovem que estava na recepção: você pensa que isto é Angola? Uau! Assim de caras. E eu engoli o meu sapo e pus a minha viola no saco. Eu estava a tentar brincar. Epá, será que aqui tem água? Diz ela: você pensa que isto é Angola? Então, quer dizer, nós temos que refletir bem nestas coisas, quer dizer, e isto para além de... Eu também não, embora seja importante, eu também não acho que se deva só centralizar a questão na EPAL. Acho que é uma questão da governação como sistema. Incluindo a governação local. Exato, e sobretudo a governação local. Sim. Como é que é possível que uma conduta ponha uma conduta a passar água e os colegas do outro lado do governo, né, da outra área, né, não se preocupem que ninguém construa lá em cima, ou deixem construir ali em cima. A fiscalização, a não ser, quer dizer, é uma integração governativa que às vezes falha, não é? E que, aliás, então, cada um trabalha para vários projetos cada um trabalha para a sua área. É a mesma coisa. Cada um trabalha para a sua área. Construção ao redor. Nós devemos, talvez, enquadrar esse fenómeno também no crime organizado, porque isso efetivamente só é possível se houver algum tipo de organização e muito bem elaborada, né? Mas nós... É preciso, efetivamente, alterar o modelo, não é? Porque o que se percebe é que, de um modo geral, em termos do consumo de água,
nas estatísticas, nós temos o setor da agricultura, por exemplo, mas depois, naqueles países em que têm as autarquias, nós temos as municipalidades. Está a ver? Então, temos alguém que gera o sistema, que depois vende, está uma cadeia de valor, vende e distribui água para uma municipalidade, que é a relação com a empresa ou a entidade gestora do sistema de água, que, por sua vez, depois distribui às populações. Portanto, ali tinha que haver, e é a questão do poder local, não é? Porque para além do consumo, eu pago aquilo que consumi, não é? Entretanto, nós temos uma infraestrutura que passa por ali. Como é que eu vou financiar essa infraestrutura? É através das taxas e impostos. E, portanto, eu estando a viver num sítio em que há água, onde há infraestruturas básicas, tenho que necessariamente pagar uma taxa ou um imposto superior a alguém que esteja a viver ou tenha um terreno numa zona em que não tenha essas estruturas e infraestruturas. Portanto, é preciso olhar para esse aspecto, não é? Mas a mim o que me também suscita às vezes alguma falta de alguma dificuldade é que quando nós abordamos este tema da água, olhamos sempre na vertente social da coisa. Esquecemos-nos de olhar a água é sempre as populações. Esquecemos, e sobretudo num contexto de diversificação económica e transformação da nossa base económica, olhar de assegurar a disponibilidade de água para as indústrias, para o setor produtivo, que é também muito importante, né? E que tem impacto na nossa base, né? Nas questões de competitividade, por não termos água tanto disponível, o mesmo custo que as pessoas têm para levar e satisfazer as suas necessidades normais, têm as empresas, tanto eleva o custo de produção dos produtos que consumimos, mas não menos importante, e até também as decisões de localização dos projetos, não é? Por isso é que temos também esta pressão aqui, mas também ao tema com os recursos que nós temos, que o país tem. Nós efetivamente devíamos ser dos países em lugares cimeiros na produção e exportação de água, mesmo de mesa, porque nós, felizmente, temos um tema aí talvez relacionado com contaminação das nossas fontes, não é? Mas não temos um problema efetivamente de falta de água ainda, pelo menos na maior parte das zonas, não é? E, portanto, é um setor que efetivamente devíamos apoiar. Está a decorrer, por exemplo, vocês é que gostam de futebol, né? Está a decorrer o euro. Epá, quantas pessoas estão a consumir água neste momento e quantas águas angolanas e africanas estão a ser consumidas pelo menos para a cerveja. Pelo menos também. Nós também, a ideia que eu queria chamar a atenção é que não se pense só na água para as populações, e temos também um problema que eu penso que é muito importante. Parece-me que o nosso custo de produção da água ainda é muito elevado também. Portanto, há um custo muito grande. Depois temos o tema de desperdício, né? Contrariamente aos outros países, portanto, há muito desperdício, não se reutiliza a água. E a água potável, que tem um custo muito grande para produzir, portanto, é utilizada para lavar carros, né? As nossas plantas, efetivamente, devem ter muito boa saúde, né? Porque consomem água potável, que não acontece na maior parte dos países, né? Portanto, sobretudo nas zonas urbanas, né? Portanto, nós em casa, até os nossos carros são lavados com água supostamente potável. Canalizada, pelo menos. Canalizada. Não, potável. Quer dizer, não, é potável. Agora, não tem, se calhar, os níveis de qualidade que devíamos ter, mas aquela água que vem para as nossas casas, que entram para os nossos tanques, que não são abastecidas pelas cisternas, são tratadas. E gasta-se muito dinheiro nisso. Portanto, não tínhamos dúvida. Sim, mas fruto de vários fatores, desde o garimpo até o envelhecimento das condutas e tudo mais, quando ela chega ao consumidor final, chega num estado de qualidade. Sim. Já menor. Muito baixo. Né? Mas o custo já tiveste. Pronto. Portanto, já tiveste. Né? Não devias ter esse custo. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já a seguir.
Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. A semana finda ficou marcada também pelo adiamento do Censo Geral da População e Habitação, como nos conta o Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estatística. O aprovisionamento de mais de 60 mil tablets, a formação dos agentes recenseadores, que poderiam equivaler num tempo mínimo de 40 dias, dando-nos a possibilidade, e em função deste quadro, de sugerir à Comissão Multissetorial este adiamento, que foi entendido e prontamente anuído. Embora ocorra este adiamento, nós estaremos dentro da Ronda Censitária 2020, que termina em dezembro deste ano. Ouvimos então as declarações do Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estatística. Nós temos de fazer obrigatoriamente um censo de 10 em 10 anos. Faltando dias para começarmos este, tivemos de adiar. Gustavo da Conceição. É isso. Essa é a nossa experiência enquanto país. Portanto, nós ou deixamos tudo para no fim corrermos, ou, enfim, por vezes temos esse tipo de constrangimento. A perspectiva do centro, do censo, obriga, e é assim que tem estado a funcionar, a um cronograma de ações. E, portanto, se faz regularmente a avaliação do desenvolvimento desse cronograma, podemos perceber que há aqui ou ali tarefas que temos que acelerar ou que podemos, enfim, gerir no tempo, de formas que não criem esses constrangimentos. Era muito importante que o diretor também, ao invés de nos falar só na formação, na necessidade de formação dos agentes e no processo de aquisição dos tablets, nos explicasse também quais foram as dificuldades e os constrangimentos que aconteceram e que resultaram, enfim, que essas duas atividades ficassem fora do seu momento no tal cronograma de ações, de formas que a gente pudesse perceber, não é, onde é que estiveram os focos de estrangulamento, onde é que estiveram as maiores dificuldades, e podermos, com essa nossa análise também, contribuir para que aqui ou ali, não é, esses constrangimentos pudessem ser evitados ou até constituírem experiências que possam efetivamente ajudar outros setores a cumprirem as suas metas, porque governar é também isso, é cumprir as promessas eleitorais, é cumprir em tempo útil aquilo que nós colocamos nos nossos cronogramas de ação. Eu não quero interromper, mas acho que poderia dar uma resposta, pelo que eu li e ouvi. Acho que os constrangimentos estiveram ligados às empresas a quem foram adjudicados esses fornecimentos, que não tiveram capacidade para. Nós tínhamos que ir agora e ver que empresas é que são, a sua idoneidade, se foi por concurso, se tem capacidade para, porque há 3 níveis de constrangimentos: tablets, transportes e função de pessoal. E segundo eu ouvi e li, não é, os constrangimentos estiveram ligados às empresas que não cumpriram os prazos que foram distribuídos no tal cronograma que tu falas. Agora temos que saber que é empresas, não é? São mesmo empresas para fornecer tablets ou são empresas para vender outras coisas que foram alocadas a fornecer tablets? Será que são mesmo empresas de transportes ou são empresas que estão para fazer outra coisa e também importar transportes? Então esta é uma situação que não é fácil. Não é? Ou até, será que houve alguns problemas nos pagamentos atempados, nas disponibilizações, enfim, combinadas e programadas? É esta falta de informação que depois dá lugar à nossa capacidade de especulação. E já não falo mais no censo, mas essa questão do adiamento do censo fez-me lembrar a questão do novo aeroporto internacional de Luanda, né? Exatamente, quase igual, porque já falamos no aeroporto de Luanda há anos, está a ser construído há anos,
foi inaugurado há 1 ano e 2 meses antes chegamos à conclusão que a acessibilidade não está tratado. Mesmo o censo. O censo, estamos a tratar do censo há anos, pelo menos há 2. Há um relógio regressivo na TPA, não é? E há 2 dias de começar o censo, não há condições, não vieram o Estado, não vieram os transportes, não estão formados o pessoal. E eu, portanto, faz-me lembrar o aeroporto, não é? Faz-me lembrar a forma como nós estamos a gerir os nossos recursos. E eu só, e para terminar mesmo, e ainda falta algum tempo, esperava só e espero que sejam desde já alocadas as verbas para pagar às pessoas que vão estar no terreno na recolha de dados, vão estar no campo na recolha de dados, que essas são as tarefas mais importantes e mais complexas, e normalmente são feitos por jovens, alguns deles desempregados ou que tentam um segundo emprego, e espero que essas centenas de pessoas sejam pagas para que daqui a 1, 2 anos não estejam a reclamar nas ruas que não foram pagas do censo de 2024. Um exercício tão importante que já começa bambo, Rui de Castro. Ou não começa? Pois exatamente, não começa. Não começa e com algumas razões que também deixam um bocado a desejar, não é? Porque, nós acho que não há ninguém que não saiba qual é a importância que um censo populacional tem para qualquer país. Portanto, para as questões de planeamento da economia, até mesmo para questões político-partidárias, é importante que nós saibamos a cada momento quem somos, quantos somos, onde é que estamos, quais são se a população é muito jovem, se está envelhecida, para depois definirmos as várias políticas no campo educacional, na construção, porque se a população é muito jovem, sabemos que há uma sobrecarga grande para a educação. Logo, terão que ser alocadas mais verbas para a educação, para a construção de escolas, para acabar com as crianças que estão fora do sistema de ensino. Um exemplo. Bom, sabendo disto, é óbvio que a preparação de um censo deve começar logo que termina o censo anterior. Portanto, o anterior censo acabou, foram apresentados os resultados. A partir daquele momento, começa a etapa de preparação do censo seguinte dali a 10 anos, ou a 9, pronto que seja. Ora, o que ocorreu agora foi que, exatamente no dia 2 de julho, nos é informado de que o censo que iria decorrer a partir do dia 19 de julho já não iria acontecer porque haviam questões relacionadas com a logística. E, efetivamente, que alguns operadores que tinham sido contratados para adquirirem coisas não conseguiram ter os materiais disponíveis, mas que também garantem, a pé juntos, que tudo isso ficará resolvido para arrancar a 19 de setembro e para decorrer de 19 de setembro a 19 de outubro. Mas também nos interessa perguntar, então, e os meios que foram usados no censo anterior, onde é que estão? Então não há transportes, agora, onde é que estão as viaturas que foram compradas para o censo anterior? Onde é que estão os laptops que foram comprados para as brigadas que trabalharam no censo anterior? É a mesma coisa que ocorre nas eleições. Portanto, nós cada vez que há eleições temos que comprar todo as urnas, tudo. É assim? Não é. Portanto, há um conjunto de materiais que se desgastam
mas que tem que haver sempre continuidade. Portanto, não pode ser muito válido que a meia dúzia de dias da efetivação do censo se chega a uma conclusão dessas. E mais ainda porque há uma comissão multissetorial que gere o censo. Portanto, há de facto a equipa do Instituto de Estatística que é a equipa operacional, mas depois há uma estrutura mais acima criada para que ao longo do tempo se analisem em que pé é que estão ou em que está o processo de preparação para que nada falhe. Ora, dá-me a ideia de que há algo aqui que não bate muito certo, porque não pode ser a 15 dias da realização que vamos dizer que um dos problemas tem a ver com a formação, por exemplo. Porque o treinamento dos recenseadores tem que começar com bastante antecedência. Inclusive, há que ter sempre em conta que uma boa parte da população nem sequer fala português. Quer dizer que... Sim, mas eu penso que também era preciso perceber que tipo de treinamento. Né? Pois, talvez a minha questão é, será, eu também refleti sobre isso, não terá a ver com a relação não terá a ver com também a falta de tablets, porque eu acredito que haverão muitos tipos de formações, não é? Pois, exatamente. E o tema é, se eu não recebo os tablets, no final do dia as pessoas têm que saber operar os tablets, né? Eu quero acreditar que provavelmente esta componente da formação esteja relacionada com fornecimentos. Quero acreditar. Não é? Pronto. Bom, quer dizer, precisamos de facto de ser mais interventivos, e eu vou preferir passar o... Antes do Adebayo, falaste uma coisa importante. Aquelas do censo anterior que eram Toyotas muito grandes, não é? Aquelas Toyotas, que vinha o chefe máquinas, os Toyotas, né? Na igreja católica, esses carrinhos usam demoram 30, 40 anos, né? E ainda hoje vezes as MADs aí por Angola toda, não é? E instituições da igreja católica, com aquelas carrinhas dá 30, 40 e 50 anos. Aqui nas nossas eleições, nos nossos censos, de 3 em 3 anos, já é preciso comprar sempre novas Toyotas. Passa a publicidade. Essa falha a nível organizacional mancha o processo de Baivos? Eu não diria que mais, mas deixa-nos numa situação em que, mais uma vez, acaba por afetar a confiança e a credibilidade das nossas instituições públicas, né? Do ponto de vista da sua organização, planeamento e de resultados, né? nos seus processos. Né? Mas, honestamente, eu acompanhei essa reflexão sobre o tema logístico e efetivamente relacionei muito, já não tanto há 10 anos, mas pelo menos as últimas eleições, que foram há 2 anos, e até que ponto as instituições públicas pudessem cooperar para a partilha do equipamento, né? Ou de algum equipamento, pelo menos. E mais do que isso, a minha outra preocupação tem a ver com o facto de perdermos este momento de cacimbo e optarmos por fazer isso nos primeiros dias de setembro, em que já estaremos no tempo das chuvas, não é? E vai demandar outros desafios do ponto de vista logístico para que se consiga desdobrar os brigadistas pelo país todo, não é? E então esperemos que efetivamente isto esteja também suficientemente salvaguardado. Claro que poderemos ter aqui algum aumento dos custos dessa operação, não é? Mas agora não há muito a fazer e nós temos
que concluir o censo dentro desta ronda censitária e, portanto, não deixar passar novamente digamos, a nova proposta de período para o censo que ficou apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística. Mas, pronto, teremos aqui um desafio maior e esse desafio serão as condições meteorológicas, nomeadamente o tema das chuvas e da acessibilidade a algumas zonas do nosso país que nós sabemos que são extremamente desafiantes e, portanto, é esperar que os recenseadores consigam desdobrar-se pelo país todo. E o início das aulas, né? Em inglês, este adiamento pode afetar negativamente aquilo que é todo este projeto de censo? É provavelmente que sim, né? Portanto, não é por alguma razão que se escolheu fazê-lo neste período de cacimbo, né? Porque efetivamente tem impacto sobre toda a operação, não é? Mas é preciso também dizer que, portanto, isto é uma operação colossal, né? É uma operação muito exigente, não é? Se fosse assim um projeto de grande envergadura e geralmente os projetos, quer sejam de grande envergadura ou não, são raros os projetos, não é? Que ocorram no tempo, dentro do prazo estabelecido, não é? Há sempre essa dificuldade e também tem dentro dos orçamentos estabelecidos. Eu não fiquei, obviamente, muito bem esclarecido, não é? Portanto, ouvimos falar das razões relacionadas ao transporte, equipamentos e a formação, mas era preciso, se calhar, aprofundar as razões de base dentro dessas categorias, né? Algumas delas referiu-se o Gustavo, que era perceber em que medida é que também as condições financeiras, porque hoje estamos a olhar para as empresas que aparentemente falharam, não cumpriram com o seu compromisso, mas também é preciso saber se da parte do Estado tudo foi tratado, não é? Mas o que é também comum é que em situações do género essas operações são montadas para calcular os diferentes riscos. Portanto, imaginemos que o Estado tenha pago tudo, tenha assumido a tempo e hora o seu compromisso e por alguma razão as empresas falhem, não é? Há alguma caução que essas empresas prestam, não é? Porque azares ocorrem, não é? Portanto, por mais boas intenções que as pessoas tenham, há situações que às vezes saem do nosso controle, não é? Agora, eu também acho que num contexto bastante difícil que estamos a viver do ponto de vista financeiro, é muito provável que não tenhamos tido capacidade de, no momento certo, também, quando digo país, Estado, né, também conseguido honrar os compromissos, né? Portanto, e aqui as questões que se colocam muitas vezes são os trade-offs, não é? Eu tenho aqui 100 milhões ou 20 milhões, eu pago o censo, pago tablets ou pago alimentação? Portanto, vamos pagar a alimentação, né? Portanto, é preciso também olharmos para estas questões. Agora, é muito provável também que, se calhar, já há algum tempo, não é? As entidades tenham dito, quando digo as entidades, geralmente os técnicos, né? Porque nós vemos ali o relógio a contar todos os dias no telejornal. Significa dizer que há uma estrutura que está a trabalhar sobre o assunto. E é muito provável, eu quero acreditar, porque não é a primeira vez que se fazem censos no país, que provavelmente, pelo menos a parte técnica, geralmente é assim, né? A parte técnica tem alertado, isto aqui, se nesta data não ocorrer, não vamos conseguir. Mas já sabemos como é que depois são... eu uma vez aqui no programa disse que a nossa cultura, a nossa forma de agir foi de que se algum dia tivéssemos que construir um carro, não é? E aquele indicador do combustível, né? Só havia de acender quando já não tivesse mesmo combustível. Portanto, nós, infelizmente, do ponto de vista da nossa forma de fazer a cultura, o trabalho, temos crenças, né? Muitas das vezes tiramos
de fora os factos, né? Por isso é que ainda há muita crença no feitiço, tem muita força, né? Portanto, tiramos, em vez de olharmos para os factos, não é? Nós acreditamos, temos muita força de vontade e acreditamos que por isso, mesmo assim, Deus é angolano. sim, que mesmo assim vamos conseguir. Por isso, Ender, nós devemos ter, em termos de governação, uma cultura de maior transparência e de comunicação com as pessoas. Não é só vir dizer, não, falharam, não há tablets, não há transportes e a formação quase atrasou. É preciso explicar porquê em cada um dos itens. Vocês falaram nisso ainda há pouco. Não, foram adjudicados os estados da empresa tal e tal, o Estado pagou isto, aquilo e aquilo, a empresa tal falhou por isto por aquilo, explicou-lhes assim. Ou então foi adjudicada a empresa tal não cumpriu, ou o Estado não cumpriu o pagamento. A questão da formação, isto é que tem que ser feito para que as pessoas não fiquem sempre sem explicação nenhuma. Vem o responsável, dá uma explicação geral e todos ficamos satisfeitos, batemos palma, foi adiado. Mas ninguém sabe quem é o responsável, ninguém sabe os porquês, para que na próxima vez já não aconteça a mesma coisa, ninguém sabe. Pelo menos temos alguma comunicação. Eu acho que eu concordo com o que tu dizes, Guerreiro, mas todos nós sabemos efetivamente em que país vivemos, né? Portanto, também devemos reconhecer que nesse aspecto tem havido alguma evolução, né? Quer dizer, alguma informação que nos permite hoje também discutir. Mas eu penso que e talvez aqui o Gustavo, que está no desporto há muito tempo, é alto dirigente desportivo, está habituado a organizar eventos de grande envergadura e assegurar a nossa participação. Talvez pudesse também dar aqui alguns elementos que ajudem a melhorar esse aspecto, porque eu penso que cá deste lado também deveríamos ter essa perspectiva, né? Portanto, já aconteceu. Agora, o que é que podemos fazer, por exemplo, para evitar que, por exemplo, em setembro, não hajam mais derrapagens? Né? Não pode haver. Não pode o que é necessário fazer? Não pode haver, primeiro, porque temos um limite que é o período de censo. Portanto, que acaba em dezembro. E, portanto, não pode haver aqui novas derrapagens. Mas não vai haver, certamente não vai ocorrer nas mesmas condições em que pudesse ocorrer esse. Nós aí já temos constrangimentos. Porque para além de ocorrer, a minha questão é, será que nós vamos conseguir realizar o censo com a qualidade que esperávamos realizar neste período? E o que é que deve ser feito para se evitarem problemas? Porque depois vamos ter problemas com a qualidade dos resultados, né? Pois, não. Por um lado é preciso perceber que o momento do censo pode, sim, ter impacto nos resultados. Mas a ronda censitária inclui só o trabalho de campo ou também depois inclui o tratamento? Pelo menos o trabalho de campo, pelo menos a recolha tem que ser feita até dezembro, para que tenhamos a fotografia daquele momento. A fotografia deste momento comparativamente com os momentos anteriores, para podermos medir bem as evoluções. E é por isso que se faz sempre no mesmo período, no mesmo momento. E aqui já vamos ter uma derrapagenzinha, mas isso pode-se corrigir pela leitura dos dados depois, não é? Há margenzinhas que se podem, digamos, manusear. Nesta altura já não se devia saber, por exemplo, há esta ocorrência e o que é normal era perceber qual é o plano de contingência. Porque, efetivamente, aqui é um problema, não é? E eu não posso posso estar enganado, também não sei, a gente não sabe tudo, né? Mas eu não acredito que havendo esta ocorrência, portanto, as condições são outras. Nós fizemos o planeamento para que ele ocorresse num determinado momento, num determinado contexto. Já não há de ser este. Portanto, o planeamento tem que ser outro, né? Tem que ter um plano alternativo de contingência, que eu penso que era também necessário fazer. Por exemplo, nós sabemos que em setembro já começam as chuvas. Agora é o tempo seco. Provavelmente há zonas em que nós só vamos ter acesso por meio, por exemplo, de helicópteros. Mas certamente que na próxima época talvez teremos a necessidade de ter mais helicópteros, ou pelo menos mais movimentações de helicópteros, por causa do acesso em zonas que em tempo chuvoso é impossível fazê-los
com carro, não é? Ou é Nós muito mais voltamos. difícil. Sim. Não, ou é muito mais difícil. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva, e como de costume, encerramos este exercício elencando os destaques da semana. Adebayo Vuns. Bom, o meu primeiro destaque, e aqui não tirando campo ao Gustavo, mas o meu primeiro destaque tem a ver com a performance das nossas seleções, a de basquete, que infelizmente esteve aquém das expectativas, não é? Honestamente, acabamos por perder incompreensivelmente, ou pelo menos esperávamos melhor com o Líbano, e portanto ficámos afastados dos Jogos Olímpicos. A de futebol, que pelo menos tem tido uma performance bastante digna na taça COSAFA, e de resto a seleção de futebol nos últimos anos, podemos dizer, ou pelo menos nas últimas competições em que participou, podemos dizer que tem estado a recuperar de forma muito significativa, e aqui quer a equipa técnica e de forma se calhar um bocado mais controversa a própria direção da Federação, creio que estão de parabéns, e portanto esperar que essa tendência se mantenha, não é? No caso do basquetebol, eu espero que no próximo ano, ao organizarmos o Afrobasket, consigamos efetivamente recuperar a mística, não é? E aqui é mesmo a mística vencedora, e os nossos atletas que tenham e venham dos seus clubes aqui internamente e de fora, que venham galvanizados para efetivamente, com o apoio de toda a nação, conseguirmos recuperar o título africano e portanto encher o nosso ego também, né? E aqui já não é um ego tão vazio, aqui é um ego sustentável de facto, né? O segundo ponto tem a ver com a visita do Excelência Presidente da República a alguns órgãos de comunicação social públicos e privados. No caso aqui a nossa LAC não foi contemplada, esperemos que numa próxima ocasião se faça também essa visita, mas o que me chamou a atenção foi a reclamação do jornalista, creio, da Rádio Eclésia, sobre o pedido de cobertura para as atividades presidenciais, sobretudo ao nível do Palácio. E aqui é efetivamente importante refletirmos sobre o acesso da comunicação social às instituições públicas, ou melhor, o acesso às fontes, à informação credível, de qualidade, e passa por isso, né? Se calhar é preciso revisitar o modelo de credenciamento dos jornalistas às atividades presidenciais, sobretudo quando estas são dentro do Palácio. Creio que daquilo que ouço dos jornalistas não há um tema assim grande quando o Presidente se desloca, pelo menos aqui ao longo pelo país de uma maneira geral. O stress maior tem sido nas atividades no Palácio, e aí então é preciso talvez reequacionar-se o figurino do credenciamento para que haja um acesso mais, mesmo que salvaguardando as questões de segurança, que são obviamente importantes, mas que efetivamente os jornalistas com grande representatividade possam estar presentes sem grandes constrangimentos nas atividades presidenciais também no Palácio. O último ponto do meu minuto vai para Luanda, não é? E aqui continuo a questionar-nos sobre dois aspectos. O primeiro sobre a circulação dos cupapatas pela cidade toda de forma anárquica, de forma... nós estávamos a falar há bocado da falta de autoridade do Estado no tema da construção por cima da canalização de água e outras, e continua a ser um grande espelho de que, pelo menos esse tema da circulação dos cupapatas e motociclos, não é um espelho da ausência de planeamento, de organização, de segmentação. Obviamente que o Estado não pode coartar, nem a polícia deve coartar, mas precisamos educá-los a saberem suportar nas estradas, ter os cupapatas constantemente em acidentes, a passarem pelas passadeiras. É um caos total, né? E portanto essa
imagem, efetivamente, e pelo menos ao nível de Luanda, o governador abraçou essa causa. Eu encorajo para que efetivamente continue e não desista. Não é? É preciso, de alguma forma, termos uma cidade organizada em que, de facto, tenhamos pelo menos os transportes a circularem de forma correta e adequada. E sobre Luanda também volta ao tema dos semáforos, não é? Que é outro stress da cidade. Pelo menos é uma coisa muito estranha termos uma cidade onde não vemos semáforos a funcionarem. Há várias explicações, há várias promessas, mas é importante que isso se torne realidade e que se corrija, né? Que consigamos ter a cidade e neste período, felizmente, o fluxo do trânsito diminuiu por causa das aulas, né? Portanto, as crianças estão em período de férias e é importante que se encontre aqui soluções para que em setembro, quando as aulas retomarem, não voltemos a ter o mesmo caos e a ausência de sinalização, e neste caso em particular dos semáforos, agudiza ainda mais a situação. Gustavo da Conceição, os seus destaques da semana. Bom, vou tentar ser cirúrgico. O primeiro destaque vai sem dúvida para a decisão da UADA de reconhecer os esforços do nosso país em ter uma lei em conformidade com o Código e, portanto, ter tomado a decisão de nos permitir uma integração plena no sistema desportivo global. E, portanto, onde, a partir deste momento, podemos utilizar sem nenhuma restrição os nossos símbolos e as nossas cores, ouvir o nosso hino e, portanto, estarmos no sistema desportivo como estão todos os outros países do mundo. O segundo destaque vai para ao outorga da bandeira nacional às delegações olímpicas e paralímpicas. O Presidente da República recebeu essas duas delegações, entregou a bandeira e fez um conjunto de recomendações para que a nossa participação nos Jogos Olímpicos pudesse, de certa forma, contribuir para a paz global, por um lado, e contribuir para que o nosso nível competitivo e a representação nacional, que num conjunto de modalidades é também a representação africana, possa estar ao mais alto nível. Foi um momento bom por um lado, de cumprimento, enfim, da nossa tradição de participação nos Jogos Olímpicos, mas também foi um momento bom de descontração e de conversa e de partilha com Sua Excelência o Presidente da República, onde, sem dúvida alguma, os atletas saíram com o seu índice de satisfação bastante elevado. Finalmente, queria me referir a uma dimensão cultural, mas eu vou deixar para o Zé Guerreiro. Queria me referir à dimensão cultural do Rui, mas eu sei que o Zé Guerreiro vai falar nisso seguramente. Eu sei pelas relações que temos e que mantemos e pelas interligações, e portanto vou deixar para ele essa parte, mas vou-me referir ao 48º aniversário da Marinha de Guerra, pela manifestação do chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior manifestou vontade e preocupação em relação à segurança das nossas fronteiras marítimas, a necessidade do apoio tecnológico para que a Marinha possa desempenhar melhor as suas missões militares. E eu aqui queria me permitir acrescentar a necessidade de apoiar, enfim, a pesca artesanal, a necessidade de apoiar a busca e salvamento, a necessidade de nós termos os nossos limites fronteiriços melhor identificados por boias, por sinais de iluminação, de formas a que se evitem acidentes,
se previnam mortes e se possam muito rapidamente localizar pequenos pescadores que possam estar em perigo ao longo da nossa fronteira. Não esquecendo, naturalmente, que nós temos uma dimensão marítima, mas também temos uma dimensão de água doce, rios e lagos, onde também ocorrem muitos problemas e onde a nossa Marinha também deveria estar efetivamente presente. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu queria primeiro passar aqui por uma questão que o Adebayo já tocou, referente à visita do chefe de Estado a alguns órgãos de comunicação, nomeadamente as futuras instalações da rede Girassol, a TV Zimbo, que está em vias de privatização, mas sobretudo a Rádio Eclésia, que é a decana das rádios privadas em Angola e que está agora a fazer os seus 70 anos. E apenas toco aqui, e o Adebayo que não se melindra, não é? Mas porque de facto acho que também foi mais um alerta para a responsabilidade que a comunicação social tem no todo do desenvolvimento do país, do crescimento, da educação, a preocupação que deve haver por parte dos profissionais em não só informarem mais e melhor e com verdade, mas também participarem do processo de educação e pelo menos que não contribuam para a deseducação, porque ao longo da semana ouvimos várias vezes, por causa de algumas questões relacionadas com um surto de saúde, a dizer-se que era a varíola do macaco e que depois que afinal era a rubiola. Não é a varíola, é a rubéola. Portanto, quer dizer, pelo menos que não se deseduque, não é? Telesférico. Exatamente, o telesférico e outras. Portanto, esta era uma questão. Depois, ao longo da semana, houve um responsável do Ministério dos Transportes que abordou alguns temas em conferência de imprensa e onde ficamos a saber que o governo finalmente vai avançar ainda sem data, não é? Mas vai avançar com a construção do metro de superfície de Luanda, num investimento de 2.000 milhões de dólares, menos 1.000 milhões do que aquilo que estava previsto inicialmente, e que será a Siemens, com mais algumas empresas de construção, a levarem a cabo. Portanto, havia em tempos a dúvida se a Siemens ainda estava, se já tinha saído, mas ficou concretizado, sim senhor, que a primeira fase será de 60 quilómetros, da Avenida Fidel Castro, Zona Verde, Sequele, ramal da Zona Económica até o aeroporto Agostinho Neto. Bom, ainda nessa conferência ficamos também a saber que nos últimos anos o Ministério dos Transportes disponibilizou a operadoras cerca de 2.000 autocarros para transporte público urbano. Luanda ficou com metade, 1.000 e mais alguns. Dizia há pouco o Guerreiro que há um todo-terreno que até é muito conhecido pelo Carro das Madres, que nas nossas instituições dura 5 anos. Das Madres já tem 30. Este dirigente, um pouco. Este dirigente dos transportes mencionou que o tempo de vida útil dos nossos autocarros
é de 2 a 3 anos. E que as razões estão no estado das estradas, na falta de manutenção, e de certo modo também do próprio vandalismo. Sobrelotação também. Ora, ainda mencionou também que há um conjunto de incumprimentos contratuais por parte de alguns operadores que têm os meios para o transporte da população, mas que o estão a usar para aluguer a outras instituições. E enfatizou aqui 2 casos, um de Cabinda e outro das Lundas, que os autocarros, em vez de servirem a população, estão a servir os trabalhadores ou de petrolíferas ou de diamantíferas e que iriam então ser penalizados. Mas aqui o que eu acho estranho é o Estado adquire os autocarros, entrega a operadores privados para o gerir. Não sei se o Estado depois recebe alguma coisa ou não. Estes operadores não fazem a manutenção dos carros em tempo útil, porque até nem é dele, e 3 anos depois já estão a receber mais. Portanto, há aqui um ciclo de destruição que é de facto preocupante. Rapidamente queria tocar aqui num assunto ligado à saúde, e talvez as pessoas não gostem muito que isto seja abordado, mas é um facto que neste momento Portugal vive um surto de Covid e as autoridades daquele país estão preocupadas porque estão a haver 400 novos casos por dia e uma média de 18 mortes dia também. E eu coloco aqui a questão porque há muitos cidadãos nacionais e estrangeiros que vão a Portugal ou vêm de Portugal. E não me parece que estejamos a precaver-nos como devíamos. E não estou a colocar isto para depois tocar aí nas campainhas das negociatas, dos testes e das máscaras. Não é por aí. É sobretudo para que nós tenhamos uma política de informação às pessoas, para estarem mais atentas, eventualmente para se pedir que quem viaje venha vacinado, não é? Pelo menos. Mas enfim, há aqui de facto questões que têm a ver com a vida da população que devem ser tidas em conta. Por último, tinha a questão ligada à justiça, de um julgamento de um diplomata que foi a tribunal, e portanto ao Tribunal Supremo, portanto não foi a um outro qualquer, foi ao Tribunal Supremo, acusado de ter desviado do erário 5 milhões de dólares para a construção das instalações de uma nova embaixada. No final, nada se provou. Ele teve uma pena de 3 anos, mas suspensa, e foi obrigado, ou está obrigado ao pagamento de 31 mil dólares ao Estado angolano. E aqui a questão que eu coloco é, primeiro, como é que se leva uma pessoa a julgamento, a um Tribunal Supremo, acusado do descaminho de 5 milhões de dólares, sem que se prepare convenientemente todo o processo para que efetivamente não haja uma margem de erro tão grande. Por outro lado, como é que ficam os direitos do visado? Porque
foi publicamente acusado de ter desviado. Bom, e depois, de repente, já não tem culpa, nada aconteceu, foram apenas $31 mil. Mas depois tem, por último, a questão de que, e como é que fica o Estado angolano com os 5 milhões que desapareceram? José Guerreiro, os seus destaques da semana. Meus destaques, eu não vou dar ideias nem sobre a saúde, nem sobre os transportes. Eu vou dar ideias e vou, de facto, no alinhamento do nosso Gustavo. E, de facto, o meu primeiro destaque tem a ver com o falecimento do Mário Rui Silva. Né? Tinha previsto isso. Aliás, nós sabemos a notícia quando estávamos a conviver, o grupo estava a conviver a semana passada, e então, naturalmente, quando nós tinha que falar nisto, né? Ele não era muito conhecido pelas características da sua arte e por não gostar muito de aparições públicas, não é? Mas este músico, de facto, Mário Rui Silva, era um exímio guitarrista e compositor angolano que faleceu a semana passada com 71 anos. Sabemos que ele foi discípulo, fã e admirador do Liceu Vieira Dias, com quem partilhava horas e horas de cumplicidade cultural, e este assunto foi-nos lembrado pelo Gustavo, no dia em que estávamos juntos, quando soubemos que eu, por exemplo, não sabia, não é? Que era, portanto, fã e admirador e cúmplice do Liceu, e para além de obras próprias, né? Ele musicou outras de outros músicos e outros intérpretes, como é o caso daquele que será considerado por muita gente o melhor álbum do Bonga, que é o Angola 72. Né? Ele era um homem discreto, humilde, pensador, tranquilo, pesquisador musical, estudioso, preocupado com o seu país, de que era um profundo conhecedor. Inclusive ele publicou uma gramática de língua quimbundo que me ofereceu e autografou por acaso. Ele visitava muitas vezes na TVC quando vinha a Angola, não só para conversar, mas também para conseguir mobilizar apoios para a divulgação das suas obras, dos seus projetos, né? E ele foi galardoado em 22 com o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de música. Pode, acho que em nome de todos nós, sentimentos à família, não é? E amigos. Eu lembro de pessoas com quem eu convivi, a mãe dele, a Gabi, que é uma grande figura, né? Mãe também da irmã dele, Ana Paula Silva, que foi a vocalista do conjunto que ele formou, portanto, os jovens, nos anos 60, não é? E para, portanto, dar os sentimentos à família e também aos muitos amigos que ele tinha no bairro de saneamento ali em cima no Palácio. O segundo momento também, eu estou calmo hoje, é tudo na área cultural, né? Eu queria também, porque nós temos este vício de estar ligados à área cultural do programa, podemos fazer lembrança das questões de cultura muitas vezes abandonadas e esquecidas. Eu quero hoje realçar a atividade da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, né? Que foi fundada em 1991, né? Sob a direção artística da Ana Clara Guerra Marques. Para esta temporada de 2024, a companhia colocou em palco a peça Onde o Vento Não Sopra, executada por 10 bailarinos. Foram sessões no Memorial António Agostinho Neto nos dias 28, 29 e 30 de junho, 4, 5, 6 e 7 de julho. Né? Eu sei que foram espetáculos de elevada qualidade artística, de elevado nível, que nos deve deixar todos nós angolanos orgulhosos. Né? É mais uma prova de que as entidades oficiais deviam prestar atenção e apoio a estas iniciativas de companhias de dança privadas, e não só, companhias de dança privadas, o que parece não estar a acontecer com esta companhia da Ana Clara. Continua, contudo, a demonstrar qualidade, empenho e resiliência, quando bem haja a Clara Guerra Marques e também aos seus bailarinos. Finalmente, queria realçar, porque amigos meus me falaram nisso, o espetáculo Daka Yawini, que foi realizado, que reapareceu semana passada. Ele regressou dos Estados Unidos e Canadá, onde trabalha nos últimos anos, e realizou o espetáculo semana passada, alguns dias, na Casa da Música. Eu não tive a oportunidade de lá estar, mas recebi... Casa das Artes. Eu não tive a oportunidade de lá estar. Eu conheço pessoalmente, já conversámos várias vezes sobre a música, sobre a arte. Não tive a oportunidade como nas outras vezes, acompanhar a atuação dele esta vez, desde que regressou, mas tive ecos de ter sido um espetáculo de muita qualidade, muito elevada qualidade artística, né? Muito concorridos, e uma excelente promoção da boa música angolana.
Saudações também ao Ndaka Yawini. Ainda em inglês, os seus destaques da semana. Tenho 3 destaques. O primeiro, se calhar, para acrescentar a lista que o Adebayo faz, lista de preocupações que o Adebayo apresentou sobre Luanda, eu ia acrescentar o tema que precisamos também de tratar no âmbito de uma legislação que proibia a venda de muitos produtos, não é? Mas o que é certo é que ainda continuamos a assistir à venda de muitos produtos e a mim preocupa-me sobretudo a venda de carne fresca na rua e num contexto em que temos essas tais doenças. Portanto, há um tema importante de saúde pública que precisamos de ver. Era também ainda nesta senda, se calhar percebemos o balanço de uma iniciativa do governo provincial que em tempos soubemos que criou uma comissão para a retirada de contentores de lixo nas ruas de Luanda, mas o que nós continuamos a assistir nas principais artérias e sobretudo nas zonas mais urbanas, a existência de contentores e muito abarrotados, não é? Portanto, em que estado está esta iniciativa, não é? Um tema também relevante que achei trazer para o meu minuto é o tema da inclusão de jovens e, sobretudo, para resolver a questão do emprego. Nós, no bloco passado, no primeiro, tivemos a falar do tema da água, não é? E que um dos constrangimentos, para além da infraestrutura, e sobretudo relacionado à infraestrutura, tem a ver com o garimpo de água e o tema de haver um negócio vibrante, negócio de venda de água muito vibrante. Eu temo que na resolução destes problemas nós tenhamos sempre abordagens de ordem policial, não é? Eu penso que na abordagem de solução, porque já efetivamente existem transações ali, e mais, sem estas pessoas, e não estou a dizer que eu defendo, não defendo o garimpo, efetivamente não defendo, mas sabemos que muita água que as pessoas têm acesso vem de girafas e pontos legais também de água, né? Então, no âmbito do processo de formalização e resolução desses problemas, que se efetivamente incluam estes operadores. E o que quero dizer é que levemos em consideração a necessidade de, em alguns casos, formalizar estas atividades, nos casos em que, e nas áreas em que nós não vamos ter possibilidade, porque os bairros estão a crescer, está-se a fazer aquele investimento muito grande a nível da produção, mas sabemos que entre a produção e o acesso à água há ainda milhões de ligações que têm que ser feitas. Mas mesmo que tenhamos as ligações feitas, essas ligações têm que ser mantidas, têm que ser conservadas. Portanto, há aqui uma cadeia de valor na qual devemos até envolver, sobretudo os jovens, como forma de dar emprego, criando micro, pequenas e médias empresas para a gestão e conservação desses sistemas. Okay? A mesma abordagem devia ser feita em relação à gestão dos elevadores e edifícios. Eu soube há dias, numa conversa, não me lembro o nome do evento que ocorreu, sobre gestão e manutenção de equipamentos. E também não me lembro agora o nome da pessoa que foi lá proferir esta apresentação ou palestra, mas que se refere que a maior parte dos elevadores da nossa cidade e, sobretudo, a das centralidades não tem efetivamente uma manutenção regular e feita nos termos dos padrões, não é? Geralmente aceitos. Inclusivamente, nós aparentemente não temos uma legislação sobre isso. As poucas empresas que fazem, e por serem algumas delas filiais ou sucursais de empresas internacionais, adotam pressupostos ou frameworks internacionais. Mas o que é certo, vão surgindo por aí várias empresas, algumas das quais de ex-funcionários dessas empresas, que vão fazendo
as manutenções, mas não fazem, tanto de acordo aos padrões, e também não há a fiscalização ou inspeção deste trabalho feito. Portanto, é um risco muito elevado que estamos todos a correr. Imagina um elevador sem travões, por exemplo, né? Ou sem saber se os sistemas de travões estão a funcionar. É uma situação que deve ser urgentemente tratada, mas que também, tal como já referimos aqui várias vezes, o processo ou o domínio de gestão, manutenção dos edifícios, e sobretudo me refiro aos edifícios das centralidades, são novos, não é? Só esta componente, este aspecto, poderia absorver muita força de trabalho jovem, muita. Podíamos tirar do setor informal. Por último, é o tema da visita do Sr. Presidente aos órgãos de comunicação social. Eu acho que faz todo sentido, porque gostemos ou não, com o início do mandato dele, apesar de termos ainda muitos problemas ao nível da comunicação social pública, mas o que é certo é que o país está mais aberto, não é? na minha modesta opinião. Mas eu, portanto, acho que, para além dessas visitas assim, a estes sítios em que, sobretudo, o Presidente está sempre muito rodeado da segurança, né? Por questões, obviamente, de proteção, né? Da sua integridade. Mas eu gostaria de ser surpreendido um dia de ver o Presidente num supermercado. Não diria mercado, não é? Porque o desafio aí é outro, mas um centro comercial, porque para que também a FIRA, portanto, primeiro, estar mais próximo das pessoas, por outra, também ter maior sensibilidade sobre o contexto em que muitas das pessoas fazem as suas compras, adquirem os seus produtos, e a que preços é que consegue adquirir, não é? E satisfazer as suas necessidades de alimentação, de vestuário, lazer. Portanto, o que eu quero dizer é que este esforço da aproximação das instituições, e vimos-lo a fazer, portanto, ele inaugurou uma era, não é? De visita a hospitais, agora a comunicação social e outros projetos, mas é efetivamente também importante que vá surpreendendo, ou considere surpreender os cidadãos em outros setores e domínios, áreas, sobretudo onde as pessoas estejam mais descontraídas, para que todos também consigamos perceber que por detrás do líder, né, da pessoa que está a gerir a nação, há um cidadão, né? Há uma humanização. Então temos que humanizar também esta instituição, Presidente da República. E assim pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, a semana é retrospectiva. Despedem-se Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, Enda Inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. E agora você pode voltar a ouvir este programa no YouTube, no canal LAC.7 Dias. Bom dia e boa semana. Jornal